Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim. Estou junto com o pastor Assis Irineu, que é o nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical e professor da Escola Bíblica Dominical, tanto aqui em Parnamirim como em Natal. E é o nosso professor de grego e hebraico aqui na igreja em vários assuntos. Nós estamos hoje gravando a lição de número 13 desse trimestre abençoado, que tratou sobre promessas, e foi maravilhoso, trouxe muitos exemplos práticos para a vida do cristão. E hoje, encerrando esse trimestre, falando sobre as promessas de Deus, são infalíveis. E diz assim o textuário: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria, ele não faria? Ou faria e não confirmaria? Números 23, 19. E a verdade prática vai dizer: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Queridos, eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Reinaldo Dilo, ele que preside o DENEC e é um grande visionário. Na última EBD em síntese que nós tivemos no Centro de Convenções, onde o pastor Reinaldo esteve lecionando, foram quase 3.000 pessoas e com a estrutura de quase 300 pessoas trabalhando nesse evento. Então, são eventos grandiosos e vem crescendo. E um desafio, o pastor Assis Irineu, que o pastor Reinaldo Dilo tem incentivado aí, juntamente com o nosso pastor presidente, é que nós adquiramos as camisas da Escola Bíblica Dominical. Então, a forma de termos uma identidade. Então, ele fez esse grande desafio aí de nós estarmos divulgando amplamente para que ela ganhe bastante visibilidade, que é uma intenção de termos uma identidade através dessas camisetas. Queria agradecer também ao pastor Abdênego Xavier, nosso coordenador de campo aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e que tem mantido essa equipe que começou sob a presidência do pastor Lenaldo aqui, e quando o pastor Lenaldo foi jubilado, o pastor Abdênego Xavier manteve essa equipe para estarmos trabalhando juntos. Pastor Assis Irineu, com as suas considerações iniciais sobre essa lição, sobre esse encerramento maravilhoso de trimestre. Mas, Senhor Pastor Elias, e também a todos Pai, aqueles que Senhor. nos assistem, somos gratos a Deus por esta riquíssima oportunidade, encerrando mais um trimestre de lições maravilhosas, bem comentadas pelo nosso pastor Leonardo, em uma tonalidade suave e muito agradável. Cada lição sendo confortadora, aumentando a nossa fé, fortalecendo-nos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos começar. Aqui tem a leitura bíblica em classe proposta, que nós não faremos, mas que é importante que o professor faça aí juntamente com os seus alunos quando estiver na sua classe, e será muito utilizado ao longo da lição. Mas é interessante aqui nós apresentarmos três objetivos que estão propostos para essa lição, que é apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus. Deus não mente e não se arrepende, né? E o terceiro é afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Então, esses são os três propósitos dessa lição. É interessante que aqui na introdução, o pastor Linaldo Renovato de Lima, e para aqueles que ainda não conhecem bem, ele é escritor da Casa Publicadora, das nossas lições de Escola Bíblica Dominical. Hoje tem 82 anos de idade, tem palestrado em todo o país e até fora dele. Recentemente esteve em Portugal também ministrando. E ele é escritor de aproximadamente 22 livros pela Casa Publicadora e foi pastor presidente aqui na Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, por 25 anos, entregando a presidência agora no ano de 2024, no início do ano. E aqui nessa lição ele vai falar sobre alguns aspectos exclusivos de Deus. E quando ele fala de aspectos exclusivos,
Aí ele vai trazer a onipotência, a onipresença, a onisciência. Ele vai falar também da infalibilidade e da imutabilidade. Então, ele vai colocar esses aspectos com relação a Deus que são extremamente importantes e que são únicos. Nós já vimos que algumas escolas bíblicas dominical há pessoas que falam que há outros que são oniscientes, e isso não é verdade, já foi corrigido. É uma distorção dizer isso, essa onisciência, ela é um atributo imanente de Deus. E aqui vai dizer que ele não falha nas suas santas promessas, quando ele promete, ele cumpre. Tanto no Antigo como no Novo Testamento nós vemos muitos exemplos disso. E essa infalibilidade de Deus faz com que nós possamos crer em um dos principais propósitos que temos na nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Isso é uma promessa de Deus para a vida daqueles que permanecerem fiéis até a morte. E aí, queridos, aí ele vai falar também da vida espiritual, do nosso relacionamento com o Senhor. Então, o pastor Linaldo Renovato vai trazer como palavra-chave nessa lição a palavra infalibilidade. E é interessante que para essa lição, o pastor Assis Irineu e os nossos espectadores que estão acompanhando esse podcast, ele vai apresentar também alguns conceitos muito interessantes sobre a nossa declaração de fé, que ela fala da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus, e nós vamos trabalhar também o tema infalibilidade. E para isso, eu já chamo o pastor Assis Irineu, que vai estar comentando o primeiro tópico, falando sobre Deus é infalível. Muito bem. Aqui neste primeiro tópico, nós temos três subtópicos. O primeiro, que trata da infalibilidade de Deus. O segundo, sobre uma promessa infalível. E o terceiro, sobre a palavra infalível de Deus. No primeiro subtópico, o nosso comentarista destaca o Salmo 102 e diz que esse salmo revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. E aí ele cita o versículo 25, que diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Na verdade, quando nós lemos o 26 e 27, a gente vê que soma-se essa ideia iniciada no versículo 25, porque diz assim: Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como uma roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. A infabilidade do Senhor, que é apresentada aqui na criação, fazendo um contraste, o Criador jamais muda, o Criador não falha, o Criador ele é eterno, sempre existirá, ao passo que a criação passa, a criação envelhece, a criação muda, está ligado diretamente a outro aspecto dos atributos de Deus, que é a imutabilidade. Imutabilidade e infabilidade são atributos que caminham juntos, de forma inseparável. O Deus que não falha é o Deus que não muda. E aí eu trago uma referência aqui no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que é uma afirmação do próprio Deus. Ele diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Da mesma forma, o apóstolo Tiago ressalta este mesmo conceito, destaca este atributo da imutabilidade no capítulo 1 da sua carta, especialmente no versículo 17, quando ele diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, este Deus imutável é um Deus perfeito, é um Deus infalível que não falha nunca. Ora, se Deus é infalível, logo as suas promessas também são infalíveis, porque elas partem de alguém que não falha. Por isso, no número 2, ele trata aqui, aqui dizendo uma promessa infalível. Todas as promessas de Deus são
infalíveis. O que há de diferença na, nas promessas são os tipos. Nós temos promessas condicionais e promessas incondicionais. Uma promessa incondicional, já foi estudada na lição anterior, ela vai sempre se cumprir, independente das pessoas. É baseado na declaração de Deus. São poucas. A maioria das promessas são condicionais. Mas existem promessas incondicionais na Bíblia que são estudadas especialmente em relação a algumas alianças, como a aliança abraâmica, a aliança noêmica, onde há aspectos das promessas incondicionais. Já promessas condicionais estabelecem uma condição para uma nação, para as pessoas, para alguém que está no pacto com Deus, de que essas pessoas devem cumprir determinados requisitos para que aquelas promessas se cumpram. Mas da parte de Deus, tanto as promessas condicionais como as incondicionais são infalíveis, porque ele não falha. Se alguma promessa não se cumpriu na vida de alguém e era uma promessa condicional, isso se deve ao fato de que a pessoa não preencheu os requisitos exigidos na promessa. Mas da parte de Deus, ele jamais falha. Por isso é que ele destaca na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dizendo que o apóstolo Pedro tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Então, nessa segunda carta, o versículo 8 diz assim: Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso porque, no contexto dessa segunda carta de Pedro, no capítulo 3, algumas pessoas estavam questionando a demora da vinda do Senhor. Pedro mostra que essa é uma promessa incondicional. O Senhor vai cumprir. Ainda que alguns a considerassem tardia, ele diz que Deus não retarda a sua promessa. Para nós, já se passaram quase 2000 anos de que o Senhor prometeu voltar e não voltou. Isso não significa que o Senhor a retarde ou que o Senhor esteja demorando, porque, como ele explica, o tempo de Deus corre de uma forma diferente da nossa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, para Deus, o tempo é bem diferente. Não está tardando de forma alguma, mas a promessa está relacionada diretamente à sua longanimidade. Ela vai se cumprir. Então ele diz que Deus é paciente, ele é longânimo, ou seja, tem um ânimo longo, né? Suporta, espera. Mas haverá um momento que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. Versículo 10 ao 13 diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desçarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se descerão, os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Hoje Deus vai cumprir. O subtópico 3 fala da palavra infalível de Deus. E ele diz que ao longo de toda a Bíblia Deus cumpre a sua promessa. E cita aqui o capítulo 1, versículo, aliás, 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, o texto que diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então aqui está a infabilidade do Senhor. O que ele prometeu por intermédio de Moisés, ele cumpriu. Salomão registra isso no seu discurso. O autor sagrado do livro 1 Reis registrou essas palavras de Salomão, palavras inspiradas por Deus, que mostram a infabilidade da palavra, porque a palavra de Deus está baseada no Deus infalível.
no Deus imutável. E aí ele termina dizendo, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. A Bíblia também, por ser a palavra de Deus, é infalível. E as promessas que lá estão são todas infalíveis. Amém. Graças a Deus por este primeiro tópico com mensagens tão maravilhosas. Infalibilidade de Deus, promessa infalível e palavra infalível de Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos partir para o subtópico número 2. Ele fala que Deus não mente nem se arrepende. Ao pastor Lenaldo, como sempre, é um eterno leitor da Bíblia Sagrada, ele está sempre lendo, e agora, se eu não me engano, fechou 50 vezes que ele leu a Bíblia seguidamente, com média de 3 capítulos por dia, ele sempre incentiva a leitura. Aí ele resolveu trazer 2 textos para trazer todos a uma grande reflexão. O primeiro texto que ele usou foi o de Números, capítulo 23, mas é interessante que se comece no capítulo 22. Eu diria que o professor, ao chamar a sua classe para uma leitura no seu grupo de WhatsApp, peça para ler já do capítulo 22, de Números, que ele vai falar da história de Balaão e Balaque. Então, Balaque, ele vendo as vitórias de Israel, diz assim no capítulo 22, versículo 1, depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, da banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante do povo, porque eram muito numerosos, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. E por causa disso ele manda chamar Balaão. Balaão, ele tinha realmente algo muito importante de Deus, porque aquilo que ele falava se cumpria, era algo que ele tinha como um sinal de idoneidade. Ele manda buscar ali aquele profeta para andar com ele em meio a essa batalha, mas Balaão não podia amaldiçoar o povo que Deus havia escolhido. Então, o pastor Linaldo coloca esse texto no subtópico número 1, que fala Deus não mente nem se arrepende. Então, ele fala que em Números, nós vemos que ele não mente nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, ele reforça esse contexto, falando que ele não mente e não se arrepende. Balaão deu uma determinação para que Balaão não amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão, ele naquele primeiro momento não entendeu. Num primeiro momento vem um mensageiro para que ele fosse com o rei, mas ele vai lá e passa a noite ali, ora ao Senhor, decide não ir. Depois ele manda novamente o mensageiro, é quando ele monta na jumenta e vai para o local onde ele foi selecionado para fazer aquela missão. Mas mesmo tendo recebido o mandato, o rei tinha uma ansiedade de ouvi-lo profetizar contra a nação de Israel, para que ele pudesse ter vitória, porque ele estava temeroso com o número de pessoas que havia ali e com as vitórias que Deus havia dado à nação de Israel. Mas a resposta de Deus não foi essa, e aí nós vemos Balaão aqui, nesse contexto, fazer exatamente aquilo que o Senhor estava ordenando. Ele não poderia amaldiçoar o povo que Deus escolheu. E aí, queridos, o pastor Linaldo falando sobre isso, ele vai botar o versículo de Números 23, 20, que diz: E eis que recebi um mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Então, mostra aí esses princípios da infalibilidade de Deus, mostra aí o princípio da obediência também nesta palavra colocada. E aqui no subtópico número 2 fala, Deus se arrependeu. Então, o pastor Linaldo já traz um contexto diferente. Agora, o contexto de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 6 e versículo 7. E o versículo 6 ele vai dizer assim: Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Talvez o pastor Assis Irineu, até peço, sei que ficou de última hora, mas que talvez tenha aí a Bíblia nos seus originais, para ver qual é o sentido original desse arrepender-se, porque aqui, olhando o contexto da Bíblia, da Bíblia pentecostal, ele vai dizer que não é no sentido de que Deus se arrependeu daquilo que ele havia criado em si, mas Deus reagindo com tristeza ao ver
a forma como a nação estava se portando, como o povo estava se portando e o pecado que havia tomado. Então, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo de número 7, diz: E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Então, o pastor Alinaldo coloca esse paradoxo entre a primeira leitura que nós vemos, que é a leitura de Balaão e Balaque, agora a leitura que nós vemos feita em Gênesis capítulo 6, e o versículo 6 e 7. E aí o pastor Alinaldo ele vai falando sobre isso e diz assim, na conclusão, Deus se arrepende? Então, esse é o questionamento que ele faz no subtópico número 2. E aqui no subtópico número 3 ele diz: há uma aparente contradição, mas na prática não é uma contradição. Ele explica e vai dizer até a palavra que é usada dentro da teologia para parecer com a expressão humana. Ele vai falar do antropopatismo. Então, essa capacidade humana dos sentimentos humanos, a capacidade de reacionar aquilo que o povo estava fazendo. Então ele fala assim: Deus não se arrepende. Números 23 e 19, ele vai colocar essa leitura também para ser feita aí na leitura bíblica em classe. E aí ele vai falar: contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que tenha feito de errado. Não é isso. O alterando o plano original, mas sim com a humanidade que o homem interpreta a maneira como Deus vê a humanidade. Então, aí no versículo 19 do capítulo 23 de Número, vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então, ele está colocando isso aí. Aí ele fala que na teologia tem esse fenômeno, o nome desse fenômeno que é usado para trazer essas características humanas ao ser humano, a Deus, é o antropopatismo. E dentro disso aí ele vai dizer que no sentido da mensagem, para que a mensagem fosse melhor compreendida, é que ao escrever o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, versículo 7, ele coloca como se fosse um arrependimento, mas não é uma característica divina esse arrependimento, como colocando que Deus havia errado ou feito de forma equivocada aquilo que ele havia criado. Aí diz que a falta não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era uma relação em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então, o pastor Linaldo, ele coloca no subtópico número 1, pastor Assis, levanta a teoria sobre essa questão de Deus se arrepender ou não. No subtópico número 2, ele deixa uma pergunta muito clara, se Deus se arrepende. E no subtópico número 3, ele vai deixar extremamente claro que o antropopatismo é essa característica de atribuir a Deus princípios como se fosse um princípio humano, para que nós entendamos melhor o posicionamento de Deus com relação a isso. Então, queridos, vamos partir agora para o subtópico número 3 com o pastor Assis, mas antes eu queria pedir que ele verificasse aí nos originais, para nós sabermos exatamente se o sentido na tradução que nós conhecemos está exatamente ideal para esse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Muito bem. Eu achei muito interessante, pastor Elias, a análise do pastor Linaldo, a comparação dos textos, e aqui ele trazer esta revelação presente na teologia, ele tratar deste fenômeno do antropopatismo, né? Que se atribui características humanas a Deus. A palavra no original, no hebraico, é naham. Tanto em Números, capítulo 23, versículo 19, como em Gênesis, capítulo 6, versículo 6,
é a mesma palavra que é traduzida nas duas como arrepender-se, nos dois contextos. Mas, como ele bem explicou, a palavra, embora ela tenha o sentido de arrependimento, contextualizando em cada contexto, se percebe que Deus realmente não muda. Deus não se arrepende no sentido de ter feito alguma coisa errada. Mas Deus muda de atitude em razão do comportamento das atitudes do homem, diferente daquilo que ele espera que o homem faça, né? Então, muito bem explicado aqui com ele, mesmo apenas com base no português, explicou muito bem, trouxe uma grande clareza com relação a isso. Até porque o termo hebraico que foi trazido para o português é a mesma palavra, ou seja, ou a pessoa entende de contexto ou poderia se embaraçar ou no hebraico ou no grego, né? Ainda bem que Uhum. ele fez uma interpretação muito adequada, correta interpretação. E uma excelente exposição também. Glória a Deus por isso. E isso nos leva para o tópico 3, sobre as infalíveis promessas de Deus, que trata de um plano glorioso, a eternidade e a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Aqui o pastor destaca que a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Ele diz que esse plano glorioso era segundo o conselho da vontade de Deus. E aí, cita aqui as referências de Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. É interessante que a gente leia, porque traz mais uma clareza sobre o que o pastor está falando a respeito desse maravilhoso plano. Então, nos diz assim o texto: Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Quando a gente retrocede, já no versículo 4 do capítulo 1, diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Este contexto aqui do livro de Efésios nos remete para um plano de Deus antes da criação, quando ele realiza a eleição, realiza também a predestinação sobre os eleitos dele, sobre o povo salvo, sobre a sua igreja, né? A igreja verdadeira que comporta todos os salvos. Então, este plano já tinha sido estabelecido antes, conforme o pastor Linaldo coloca aqui. Já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. E ele cita tanto Gênesis 3,15 como João 3,16. Gênesis 3,15 é um texto muito citado pelos estudiosos como a primeira promessa específica sobre a redenção. O Senhor disse para a serpente: Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a promessa de que, na sua devida interpretação, a serpente que era Satanás haveria de ferir Cristo na cruz, e através de sua morte na cruz, Cristo haveria de derrotá-la para sempre. Então, isso já revelado no Gênesis tinha sido planejado anteriormente, mesmo antes da criação. O segundo ponto aqui é destacado sobre a eternidade. Ele diz que, junto com o plano de salvação, Deus promete a vida eterna. E aí cita 1 João, capítulo 2, 54 e 25. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. E ele destaca o Senhor Jesus como garantidor de que um dia experimentaremos
por ocasião da sua vinda, e transformação do nosso corpo incorruptível em um incorruptível celestial, nós iremos experimentar o cumprimento desta promessa. E aí ele diz que a nossa esperança está forjada na promessa infalível de Deus. E fala que ao longo dos séculos o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Que maravilha, não é? A gente está terminando a lição com essa expectativa, essa promessa de da infabilidade de Deus, fundada na infabilidade do Senhor, na sua imutabilidade, no Deus que não falha, que promete e cumpre. Então ele diz que compreendemos que a vida eterna é um dom de Deus e ele diz que por isso, de maneira grata e alegre, nós tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como ele nos conhece, conforme 1 Coríntios 13, 12. Então, esse tópico aqui termina com essa esperança, com essa alegria maravilhosa, e assim a gente termina o trimestre, termina o ano com muita alegria, esperando Jesus voltar, esperando o cumprimento de suas promessas, firmes na doutrina da salvação, firmes em tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Eu sou grato a Deus por mais um ano, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado neste ano 2024, pela oportunidade de aqui estar com o pastor Elias, ter estado também com o pastor Lenaldo, comentando essas lições. Muito obrigado, agradeço, Senhor, por tudo. E meu abraço a todos os ouvintes, ao nosso querido pastor Elias, nosso pastor Lenaldo, que também é comentarista, e a todos os pastores que nos têm dado essa confiança de, neste ano 2024, estarmos aqui trabalhando e cooperando na obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Queridos, eu também quero deixar minha palavra de gratidão por todo esse período em que nós estamos juntos, trabalhar com o pastor Reinaldo Odilo nesse projeto de Escola Bíblica Dominical é algo extremamente leve, né, pastor Assis? Porque ele realmente é um grande incentivador e é um entusiasta, manda mensagem sempre, dá meios e isso ajuda bastante na divulgação e no crescimento da escola. Eu vejo a escola transformada depois da criação desse departamento e a maneira como ele acaba dando suporte para uma escola de qualidade. Encerrando a lição, eu gostaria de trazer à tona a lição que mais me marcou. Então, a lição de número 11, porque ela trazia três áreas fundamentais que todo cristão deve trabalhar para ter uma vida cristã saudável. E eu achei isso aí uma coisa maravilhosa e eu quero até me aprofundar nesse estudo que o pastor Linaldo fez. E tenho aqui o livro que foi escrito por ele para essa lição, que vai subsidiar ainda mais essa lição. E a primeira área que ele destaca aí é a área física. Não que seja mais importante, mas ele destaca a área física sim. E nós estamos vivendo numa sociedade extremamente doente, com doenças voltadas aí para a área da ansiedade. Eu até falando para ele que no meu trabalho eu vejo que muitas pessoas têm sofrido de ansiedade ao ponto de ficarem inatas a um trabalho. Então, a área física, cuidar da parte física, fazer uma atividade regular, o pastor Elenaldo destaca isso aí, e eu sei que ele sempre teve esse hábito. Parece que pelas manhãs, ao acordar, ele faz a caminhada, né? Ele costuma sempre se exercitar um pouquinho também. Mas uma segunda área que ele vai colocar como importante, além da área física, é a área emocional. Então, a construção de bons relacionamentos. E para isso, o pastor Abdenego Xavier, recentemente, num culto de doutrina, ele falava sobre bons relacionamentos em casa, bons relacionamentos no trabalho, bons relacionamentos no ambiente onde eu convivo. Isso vai fazer com que eu tenha um ambiente muito mais saudável emocionalmente. E o terceiro ponto que ele destaca na lição número 11 que me marcou foi quando ele fala também da parte espiritual
E isso não é simplesmente o ato de ir à igreja, mas sim com um altar bem construído. E que ele passa, sem dúvida nenhuma, pela leitura da palavra de Deus, pela oração, e é um exercício individual. Tem coisas que não dá para outras pessoas fazerem por nós, pastor Assis, como a atividade física, não dá para você dizer, quando você for caminhar, caminhe por mim também, ou pedale por mim, ou faça academia por mim. Da mesma forma, na parte espiritual, não adianta você dizer, quando você for para a igreja, como diziam assim, antigamente até tem um louvor que fala sobre isso, dizer 6 horas por mim. Então você tem que realmente ter o seu altar construído com Deus e entrar na presença do Senhor, e isso vai sarar com certeza muitas enfermidades que às vezes nós vemos na alma de pessoas por causa de excesso de passado, e o pastor Elinaldo destaca isso aí, o excesso de passado, outros com excesso de futuro. Então achei que foi uma lição muito marcante. Queridos, vou convidar aqui o pastor Assis Irineu para fazer a sua oração, encerrando esse momento de reflexão da palavra de Deus. Pai amado, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu nos tens concedido, por mais um ano de bênçãos, de vitória, por estes belos comentários bíblicos, Senhor meu Deus. Nós, como instrumentos Teus, participando aqui, abençoa a vida de todos os Teus servos, todas as Tuas servas que têm se dedicado ao estudo da Tua palavra, à busca, Senhor meu Deus, pelo conhecimento, que o Senhor venha transformar nossas vidas, transformar os ouvintes, transformar os estudantes da Bíblia, os professores de escola brincar, os superintendentes, pastores, toda a igreja, Senhor, para que tenhamos um crescimento salutar na Tua palavra, na fé, na graça do Senhor Jesus. Assim te agradecemos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Queridos, recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.